Onde é a seguinte forma. É o caminhar da vida e o caminhar que é feito nessa relação, a manutenção da unidade com a maternidade. Ele apresenta tais perturbações, eu respondo a essas perturbações, e aí essa minha resposta, essa perturbação deixa a deriva. Deixa a deriva. E essa deriva para a espécie seria a história da espécie. A história é outra coisa. Mas que é um caminho. Faz a história. A forma de se estabelecer. Ganhamos! Ganharam? Se alguém fez uma diferença, a gente pode complementar. Para ver o que vamos ver para o escrever. Essas palavras não vão ser vai pensando. acontece. Vamos lá, galera, senão já vai ficar sem nada. Vamos lá? Acalmou agora? Voltando para esse organismo aqui. Acalmou? Deu? Vamos lá? Agora seria a etapa 5, né? Que é a apresentação da síntese dos diálogos. O que o Daniel fala pra gente nessa etapa? Lembra da aula passada? Ele enfatizou que essa etapa é importante a gente se atentar a ter na nossa síntese. Lembram disso? As meninas estão ouvindo. Elas estão tentando sair e voltar. Oi? Oi? Ah, elas saíram. Mas elas saíram, elas não estão ali. Elas vão tentar sair e voltar. Se não aparecer as fotinhas, eu vou voltar. Aí ela voltou. Então, o Daniel, ele fala sempre pra gente tentar ter no nosso texto. Lembra que ele falou isso na aula passada? O que ele falou? Você que balançou a cabeça. Pra ter no nosso texto as palavras-chave. Sabe por que esse nome de chave? Por que a palavra recebe esse adjetivo chave? Ela abre alguma coisa. Que ela abre alguma coisa. Abre sinais.
Abre sinapse. Então é uma forma de organizar o conhecimento. Se você estabelece aquela palavra como caminho, então é quando você reativar esse conhecimento, vai ser por esse caminho que vai. Meio que da ideia da repetição pedagógica. Do padrão, vai do criando padrão. O conhecimento é igual treinar cachorro, né? É por repetição. Mil vezes. Foi nessa turma que ele falou de 1000 vezes? Depois que você faz 1000 vezes, você não faz 1000 vezes. Essa aula é a de número 3 que a gente dá. Tá no caminho. Vamos lá, estamos Caminhada indo. começa o primeiro passo. Faltam só 997. Só falta 997. Então vamos lá, quem pode começar aí a apresentar a síntese, a primeira síntese? Posso começar? Porque a minha é bem sintética mesmo. Pode. Na verdade, a gente não procurou, na nossa inscrição, a gente não procurou ficar relativizando demais e buscando exemplos e transferindo, a gente procurou ficar na essência ali, né? Não sei se foco. A lógica autonomista da organização do vivo trata de apresentar uma sistematização lógica para a compreensão da unidade e a constituição de sua especificidade no meio. Trata de apresentar uma sistematização lógica para a compreensão da unidade, né, seja ela molecular, biológica, celular, humana. Então, uma sistematização lógica para a compreensão da unidade e a constituição de sua especificidade no meio ou em relação ao meio. Quer colocar em relação ao meio? Sintética, viu? Gostei. Alguém quer comentar? Gostei. Queria entender melhor a sistematização lógica ali. A sistematização lógica... Tu quer falar sobre a sistematização lógica? É lógica. Não, a partir do momento que você vai criando os fractais e você vai subdividindo. Você vai criando as etapas, né? A etapa de clausura operacional, de coerência da diversidade biológica. Primeiro você está ali preocupado na criação da sua existência. Do seu espaço. Do seu espaço. Aí, isso é uma sistematização, né? São etapas. Então, é como você organiza o pensamento, a sequência do pensamento, até você chegar num nível que você aqui vai estar criando a sua especificidade em relação ao meio, né? E aí que a última etapa seriam essas trocas aí. E aí a criação dos padrões, a economia de energia e a maneira como você está se relacionando com o meio e você está se melhorando, vamos pensar assim, está se especificando, né? Está se especializando, vamos pensar assim, especificando. Aprendendo. Especificidade, será que cabe? problema? Do teu conceito... Especificidade e especialização. Do teu conceito, eu vou puxar uma conversa que eu já comecei a ter aqui com o grupo, que ele começou a... Qual que é o seu nome? Alexandre começou a falar que quando o conceito de autonomia que ele tinha era um conceito que levava ao ser autônomo, o ser individualista, egoísta. E aí com a apresentação ele falou que foi vendo que não, né? Que a autonomia ela sim define um ser único e individual e tal, mas mostra que esse ser só se constitui se ele estiver no meio, né? E aí do conceito que vocês criaram, senti falta de colocar palavras que mostrem esse meio. Dá pra gente que teve a aula entender que você está falando da constituição da unidade, que se relaciona com o meio, mas está faltando palavras aí que mostram assim, existe essa relação com o meio. Especificidade e sua relação com o meio.
ou seu acoplamento estrutural, aí usando já as palavras-chave do texto. Daí que eu senti falta. Só isso aí que eu senti falta. O resto, eu gostei da síntese Um valor novo, um significado novo que eu entendi para autonomia hoje é autonomia de escolha. Né? escolha. De tu optar por seguir um caminho em relação ao outro. Porque a noção que eu tinha de autonomia até então é essa manutenção. Né? De me auto-manter. Tu é um ser autônomo na medida de que tu Não depende de ninguém. Não isso. Não necessariamente. Mas que você se mantém. Eu me mantenho sendo eu mesma. Mas com menor ajuda do externo? Eu posso falar o que a gente conversou? Pode. Tá, a gente começou a discutir, assim, conversando sobre como se dá esse conhecimento dessa unidade. E se os padrões, até que ponto eles são pré-estabelecidos ou pela unidade em si, ou são uma consequência da interação com o meio. Aí a gente conversou sobre o ser e o fazer. E a interação deles da existência ou a vida. Assim, porque assim, o ser é se auto-reconhecer como uma unidade. Só que ela só existe, e aí começa o conhecimento, há o conhecimento de que ela só existe a partir de que ela tem uma extensão do ser dela. Seria a interação? A interação com o meio, que tem que ser harmoniosa. Então tem que ter mais conhecimento ainda para ela saber como entrar em harmonia com isso. E ela faz isso através de modelos, da construção de modelos operacionais, para ela saber como interagir, que são dinâmicos e adaptativos. Então, ao mesmo tempo que eles são singulares da unidade, eles se assemelham de certa forma ao meio. E tudo está em constante evolução. Como se, para ele ser, ele tem que fazer. É isso? Agir. O Maturana vai falar isso. Para você ser, o ser é fazer. O Maturana, nesses dois livros que eu comentei, principalmente no Árvore do Conhecimento, ele vai terminar o livro assim: ser é fazer. Então, a partir do momento que você se faz, você é. E o fazer também é ser, porque ele tem que estar de acordo com. Ele já está de acordo. A nossa estresse ali é assim, ó, eu sou uma ideia pré-concebida, a minha essência me pré-concebe ou eu me construo à medida que eu faço, né? Onde eu vou construindo esses padrões operacionais. E a outra questão é o seguinte, o quanto que o meu padrão operacional é semelhante ao padrão operacional da célula vizinha, ou semelhante ou menos semelhante a um padrão operacional de outra célula que está em outro local da célula. Né? E se existe um padrão geral, se a gente pode tirar um padrão geral, a gente pode deduzir que já existe um padrão pré-estabelecido ou realmente esse padrão não está pré-estabelecido e ele é aleatório, descria aleatoriamente. O que vai dizer isso é o acoplamento estrutural ali, né? Eu acho uma questão de escala. Porque, por exemplo, não, é sempre uma questão de escala aqui, né? Não, então, tipo assim, acho que sempre vai existir um padrão, sempre. Só que a partir do momento que você se especializa, você pode ser exatamente Único. Você tem uma, sei lá, você é uma filha gêmea univitelina, igual da sua irmã, se tiver a mesma formação, você tem a mesma formação profissional, trabalham exatamente no mesmo lugar, na mesma função. Mas você trabalha na mesa da esquerda e ela na mesa da direita. Então, a gente conversou, tipo, E a partir do momento E assim, ó, você só tem a autorreferenciação de si mesmo. Você Exato. não pode autorreferenciar o outro. perfeito. Entendeu? Então, beleza, somos filhos dos mesmos pais, somos gêmeos. E
que é a mesma função Somos trabalhamos igual, mas eu tava comentando com a Samira, eu sou alérgico à dipirona e ela não. Por exemplo. Uma alergia é uma boa coisa, você não consegue dizer. Você já está cuidando de uma coisinha que ela não está cuidando, porque o olhar dela já é diferente do teu. Simplesmente porque dois corpos não Exato. ocupam nesse Vocês são- lugar de espaço. É aquela discussão da autocriação e da... Por isso que nós somos escravos. Voltando à tua divergência aí, existe sim padrões iniciais, mas não são eles que definem. O que define é como esse padrão vai se relacionar com o que tu está vivendo. Como que a provocação do externo vai se relacionar com esse padrão que tu tem. Então o padrão, ele é a manutenção da coerência, porque a célula inicial, ela aprendeu a ser uma célula. Então não tem porquê nascer uma célula nova e aprender tudo de novo. E não tem porquê e não vai ser assim, porque a célula nova vai vir a partir da primeira. O Maturana lá no livro, ele dá um exemplo assim, ó, se eu pegar essa folha, tirar um xerox, depois pegar o xerox, tirar o xerox, tirar, o milésimo xerox lá vai estar totalmente diferente do original, apesar dos rabiscos assim ficarem no mesmo lugar. Então é isso, o padrão vai ser, o inicial vai ser o mesmo, a base é a mesma. Só que conforme vai vivendo, e aí lá no xerox é o quê? É a luz que entra aqui, que perturba a cópia, é como eu coloquei o papel. Então, conforme as perturbações, vai vindo as modificações. É legal você olhar o livro, ele tem uma sequência de desenho, o Maturana é bem pedagógico, assim. Tem uma sequência de desenho que é um sapo que vai se reproduzindo assim, vai virando uma cara de homem, assim. Que é nesse sentido que ele vai falar, assim, as cópias, ela tem o mesmo padrão, então, tipo, tem o nariz, tem o olho, tem a boca, só que ela vai tomando formas conforme é provocada. E assim é o vivo, assim, ele tem o mesmo padrão, quando a gente vai falar de humano, e aí pega os pedagogos, ele vai falar, você é aquilo que traz da sua genética, mais aquilo que você viveu. Então o sapo é o príncipe. Pode ser. Vai ter que brincar pra descobrir, né? Mas a gente tem que transformar o sapo em príncipe, né? Pode ser um sapo. Quem está no módulo 2 pode traduzir o beijo para... Vai ter que dar um beijinho pra descobrir. Tem que interagir, né? Quem está aqui no módulo 2 Um sapo pra daí achar o príncipe. o Daniel vai falar da cultura, ele vai falar da cultura da paz, para transduzir a cultura da violência, né? Tipo, eu vejo o beijo como isso, assim, quando você pega o sapo, coloca ele numa cultura amigável, amorosa, e ele vai se fazendo, virando Aí a questão da evolução, da mudança do DNA que está no final ali, que você falou da evolução. tá. Ela pediu para eu voltar aqui nessa frase, a última frase que eu não comentei aqui Que tem mais ou menos a ver com isso que ele falou. Ele vai falar: a diversidade biológica está associada aos processos de replicação paritária das moléculas dos ácidos nucleicos, enquanto que a última frase do último parágrafo. A questão biológica está associada aos processos de replicação paritária Dos ácidos nucleicos, enquanto a evolução da vida somente ocorre quando há uma mudança na organização genética dessas moléculas. Aí ele vai mostrar que a diversidade, ela surge, o que a gente falou na aula passada, ela surge quando o reconhecimento por ser estético permite que moléculas diferentes se acoplem. A replicação é o método do DNA lá, de fazer um novo DNA. Então, por esse reconhecimento ser estético, moléculas diferentes podem acoplar e a coerência, na hora que checa, entende que está funcional e aí permite essa diferença. Então, você gera diversidade biológica, só que você só vai ver isso a nível de vida
quando essa pequena diferença consegue mudar uma organização interna. Se, por mais que essa diferença fique lá a nível de DNA, mas a organização interna, se ela permanece a mesma, a nível de macro, você não consegue ver essa diferença. Sim. E quando você consegue ver a nível macro, é porque essas modificações foram se acoplando de tal forma que mudou geneticamente. E aí consegue passar para gerações futuras. É o que ele falou na primeira aula, que precisa de 7 gerações para mudar. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E que essa interação com o meio vai permitindo isso, né? É a interação com o meio. Então, ele coloca evolução, e evolução eu gosto de traduzir como conhecimento a nível macro. Então, ecossistemas evoluem porque eles aprendem a se estruturar da melhor forma. E se transforma. E se transformam, através das relações. Do tempo, mas do tempo, sempre. Através do tempo e das Sempre tem relações. É que no caso da evolução, o horizonte temporal é importante, né? Então, Sim. Porque só vê a evolução quando você analisa o caminho, né, que foi deixado. Então você vê o passado e vê o futuro, vê o presente e vê que mudou. Aí vê uma mudança. Então tem que ser ao longo do tempo. E aí as condições do meio. Tá falando de ecossistemas, desculpa, vai, continue. Não, eu não queria chegar ao ecossistema, mas a Daniela colocou aqui, acho que é para provocar mesmo. Porque essa aula vai ficar só na unidade mesmo. Ficou uma aula de biologia, né? Mas é isso aí. Depois a gente vai avançando. É importante entender bem aqui a base da vida. Para depois ir transcendendo isso para os outros níveis de organização. Entender o sapo para depois entender o príncipe. Exatamente. Alguém tem algum conceito diferente? Colocou coisas a mais? Eu estava na esperança de um pedagogo colocar um Paulo Freire assim no meio. Ai, Jesus. Alguém fez essa ousadia? Não falei Paulo Freire, não. Mas a nossa frase ficou: a minha liberdade termina onde começa a do outro. A gente pensou no conceito de liberdade. A gente discutiu várias coisas, muitas coisas. Ou fim de foguete. Desde que, assim, outra frase que surgiu também foi o que me irrita no outro leva a uma compreensão melhor de mim mesmo. Do que é uma falha interna minha. Sim. De repente. Identificação do padrão, né? É a autorreferência. Essa é a autorreferenciação. O pessoal já está nas psicanálise. Isso aí vai ser avançado depois, na verdade. A galera tá além, né? Vocês estão alguns módulos à frente. Já estão as aulas à frente. Eles falaram que estavam aulas à frente. Então, Eu tava aquela frase que ele falou, resumão, é a nível de unidade. a gente chegou nela justamente porque a gente chegou, saiu da célula, foi até o universo, voltou e falou, ok, é tudo mesmo padrão. É isso aí. Essa é a intenção. A frase do Maturana que eu não falei, que eu não quis adiantar, o Maturana vai resumir essa questão da autonomia numa frase que ele vai falar: o ser vivo, o ser autopoético, ele é autônomo, porém independente. Então, da autonomia, da independência com o outro. Na verdade, existe autonomia. É a liberdade por limites aí. A liberdade com limites é uma também, mas a liberdade com limites é tipo tu olhando de dentro. E também depende. É que liberdade com limites tu não tá pensando. Que liberdade com limites tu não tá pensando a autonomia do vivo, né? Tu tá pensando coletividade, entendeu? Tu tá pensando sociedade, tá na frente isso aí. Entendeu? Mas isso é sustentabilidade. Com certeza, não, com certeza. Por isso que ela não se sabe, porque só pensa, a gente só pensa. Então, o exercício aqui é a gente sempre tentar ficar no tema da aula para não ficar adiantando as outras e
pulando etapas mesmo, né? Não, mas o que a gente pensou nessa frase de relação à autonomia foi a questão da célula mesmo. Dentro dos limites dela, né? Ela tem a autonomia dela. Acho que ela chega no meio, essa liminar. Não, mas é sem coibir, gente. Pode ir lá. Pode ir lá, pode ir lá. Não tem como ter uma visão biológica. Ninguém é da biologia. Extrapolou um pouco, talvez, né? Aí eles fazem 4, entendeu? Aí Tá ótimo. A galera que tem mais assunto. E a dica que eu vou dar pra vocês é tentar usar as palavras-chave na construção do texto. Que aí Então, porque na verdade a gente. O texto dele é bem. Mas assim, a autonomia deve ser a liberdade, a independência, a indivíduo, a disciplina, a organização. Alguém mais? Colocou algo diferente? Eles queriam falar. As meninas aqui e eles lá primeiro, pode ser? Pode ser? Pode ser. A gente viajou Ficaram tímidos agora. A lógica autonomista da organização do livro se baseia na regulamentação contínua que se reproduz por afinidade, que a gente poderia também colocar a autorreferenciação, gerando uma criatividade. Criatividade a gente colocou Atividade. isso. E também um pouco sobre o que as colegas falaram ali, ensinando para ela. Eu me lembrei de uma teoria que é de Platão, que é a teoria do devir, ou seja, de tornar-se. Que ele fala que nada na natureza é permanente, a não ser a transformação. Devir é a tradução filosófica de deriva natural. Isso, tornar-se, né? É a diferença. Quando na biologia fala deriva natural, mas na filosofia é o devir. Daí entra aquela teoria lá do homem do rio, que, por exemplo, um homem se banhou no rio. Logo ele saiu e foi no rio de novo. Ou seja, tipo, não é mais nem o mesmo homem que foi no rio e nem mais o mesmo rio. Ele tá Porque o rio já passou. Porque já tudo se transforma. Muito bom. É igual o budismo, né? Permanência. Já falando de budismo. Não, o pessoal falou de meditação na aula passada, né? De Kaizen não. Ele falou de Zazen. meditação. Vamos ouvir das meninas aqui, ó. Zazen. Quer falar? Zazen. Enquanto nós estávamos pensando e conversando, a gente trabalha com educação, acaba transferindo isso para a relação em sala de aula, né? E a gente lembrou de Freire como a pedagogia da autonomia. Excelente. A verticalização das relações forçam a constituição do indivíduo, pois não é geológico. O que entra tem um significado. Se a identidade não está fortalecida, qualquer coisa serve. Se ela não tem uma identidade, né? Qualquer coisa serve. Não tem uma Qualquer referência. vento, não tem uma direção, qualquer vento. Porque Clarice Lispector ela fala, né? Perder-se também é caminho, mas dá mais trabalho, deixa de ser uma maneira de experiência, né? Muito bom. Posso ler a nossa também aqui, mas não está muito sintético não. Pode ser uma frase só? É um parágrafo, né? Eu podia fazer só um comentário? Sim, eu também queria comentar. Não, eu gostei bastante, mas só ressaltando o processo biológico em si, o aprendizado e a determinação e essa identidade, ela vem independente de você querer ou não, de certa forma. Né? Dentro dos processos mais básicos, essas coisas acontecem. Né? O que o Freire vai falar é que se você não... Por mais que isso aconteça, se você não tem a consciência disso, qualquer coisa serve. Sim. Quando você não educa, mostrando que é isso que acontece, então a pedagogia da autonomia para mim faz sentido por quê? Porque a autonomia é o do vivo. Reconhecendo. Né? E aí a pedagogia que promove uma educação que faz o ser se entender uma unidade e uma unidade singular e que independente e que dialoga com o ambiente, que aprende com o ambiente,
essa pedagogia, eu acho que é a pedagogia que está mais próxima do orgânico do humano. Sim, isso vai permitir o empoderamento daquele ser nessas questões de humanidade, né, de unidade. Porque aí quando ele tem a identidade, não é qualquer coisa mais que certo. E aí, tipo, no sentido pedagógico da coisa faz sentido